a Timóteo, jovem pastor. Paulo lhe escreveu 2 cartas, e na segunda, que é considerada aí praticamente a última carta que Paulo escreve, de todas as que ele escreveu, a segunda que ele escreve para Timóteo, ele já está passando o bastão, e no capítulo 2, verso de número 15, texto que eu quero deixar para você, homem, que já é pai, os que vão ser pais ainda, e para todos os homens e mulheres também, todos nós, sejam crianças, jovens, adultos. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso de número 15, acompanhe comigo a leitura do texto sagrado para a nossa meditação na manhã desse dia, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, todos juntos: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mais uma vez, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Tenho fome da tua vontade, tenho sede da tua verdade. Refrão da canção que nós cantamos hoje pela manhã, com o ministério de louvor da nossa igreja. Assim como Timóteo, nós também vivemos tempos desafiadores. E Deus nos chama a vivermos para a glória dEle e trabalharmos para a glória dEle, do nosso Deus Todo-Poderoso. A aprovação de Deus vale muito mais do que qualquer aplauso que você possa receber nessa terra, neste mundo, nessa vida sua, essa jornada de vida de todos nós. A aprovação de Deus. E Paulo fala para Timóteo, ele vai dizer várias vezes, no começo do texto, ele diz assim, eu corri, eu combati o bom combate, eu estou lutando para a glória de Deus. E quando ele termina essa carta, você vai perceber que, de fato, é um dos últimos escritos de Paulo, quando ele diz, eu corri, eu guardei a fé, eu completei a carreira, já agora a coroa da justiça está guardada, reservada para mim, e eu estou para receber essa coroa. Agora compete a você, Timóteo. Continua, segue este caminho, trabalhe para a glória de Deus, seja um homem, um servo de Deus, e isto falamos para todos nós, homens e mulheres, aprovados diante de Deus. Então, meu irmão, procure apresentar-te a Deus aprovado. Você, pai, nesse dia dos pais, procure apresentar-te a Deus aprovado. Nós aprendemos algumas lições aqui, são algumas frases que nós temos neste texto sagrado, e nós vamos perceber que nós precisamos buscar então a aprovação de Deus. Não os aplausos do mundo, mas a aprovação de Deus. Procura, no original, spoudazo, significa empenhar-se e esforçar-se com zelo para alcançar essa aprovação. A motivação central das nossas vidas precisa ser buscar a aprovação de Deus. Então ele era um jovem pastor, e é como se na corrida de revezamento você passa o bastão, aqui você está passando o ministério. Paulo passando o ministério para Timóteo. Timóteo, é contigo, segue firme, procura apresentar-te aprovado. Davi esteve nessa vida, teve algumas lutas, diversos problemas, pecados, mas ele sempre buscou ser um coração de acordo com a vontade de Deus, um coração que agradava a Deus, ter esse coração para a glória de Deus. Então, esse tem que ser o nosso lema, meu irmão, minha irmã, esse precisa ser o lema de todos nós, servir a Deus como obreiro
aprovado. Nós vemos aqui o caráter do obreiro também. Ele diz assim: procura apresentar-te como obreiro aprovado, de que não tem nada a se envergonhar. Que não tem do que se envergonhar. Um obreiro fiel, um obreiro que serve a Deus de coração aberto e também sincero, verdadeiro. Nós não podemos viver uma vida de mentira nessa terra, meu irmão, mas de fidelidade, piedade nós precisamos viver. Um obreiro que fala, que prega e vive a pregação. Não de boca para fora apenas, não um anúncio somente de boca para fora, mas de coração genuíno e verdadeiro. Nós não podemos nos envergonhar, porque nós servimos a um Deus todo-poderoso que tem nos chamado e tem nos habilitado e capacitado para vivermos dessa forma. Por fim, o texto também diz que nós precisamos seguir essa jornada da vida dessa forma: aprovado, não tendo do que se envergonhar, e também que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade. Então, meu irmão, nós precisamos nos encontrar dignos deste Evangelho, sem vergonha, por aquilo que Deus tem para realizar em nossas vidas, e também precisamos manejar bem a palavra da verdade. E é assim que eu fecho o domingo do Dia dos Pais 2025, declarando, anunciando, meu irmão, que eu e você, pai, precisamos manejar bem a palavra da verdade. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos estudar a palavra para conhecê-la, e nós precisamos anunciar essa palavra, proclamar essa palavra, sabendo o que está falando. E isso é muito importante. Buscarmos, de fato, não saber e conhecer os textos bíblicos de acordo com aquilo que nós queremos ouvir dos textos bíblicos. Porque tem gente que é assim. Essa semana nós vimos aí 2 ministros do Supremo Tribunal Federal gozando, fazendo gozação com a Bíblia, falando que a Bíblia possui várias interpretações, são várias as línguas, é para ficar difícil mesmo, e cada um interpreta do jeito que quer, e rindo. Mas nós, servos de Deus, não sabemos que Deus, o Todo-Poderoso, deixou este livro, usou homens, como Pedro diz, separados para escrever esse livro. Não da sua própria elucidação, não partiu do próprio entendimento deles, partiu da vontade de Deus. Isso não é brincadeira, não. É sério. E nós precisamos, como cristãos, viver de maneira correta também, para que a seriedade da palavra de Deus seja viva nesse mundo. Maneje bem a palavra da verdade. Isso é para mim. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus para a glória de Deus. Os homens estão aí para fazer brincadeira com a palavra de Deus, mas nós estamos aqui para viver a palavra de Deus, e essa palavra vai fazer a diferença na vida de pessoas que precisam ser salvas, ser transformadas pelo poder de Deus. Maneje bem, estude. Você precisa interpretar a palavra de Deus, você tem várias maneiras de interpretar a palavra de Deus, no sentido de que você precisa estudar a gramática do texto, você precisa estudar o contexto do texto, você precisa estudar a história. Tem uma história, partiu de um contexto sem história. Então você precisa analisar tudo isso para buscar a verdadeira interpretação do texto sagrado. Este é o lema da Igreja Presbiteriana do Brasil e no mundo: interpretar a Bíblia de acordo com a Bíblia, usando tudo aquilo que nós precisamos, a gramática, a história e o contexto. Seja imediato, você lê um versículo, analise os demais versículos. Olha o que Timóteo fala no capítulo 3, na sua própria carta. Ele fala assim, verso 14 e 15, vamos ler juntos? Menino, segura um pouquinho, senta lá um pouquinho, fazer um favor. Isto, amém. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Vamos ler juntos? Vamos ficar de pé para nós orarmos e já agradecemos por essa palavra. Vamos ler juntos? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes,
e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Homem de Deus, seja ele mulher ou homem, sexo masculino ou feminino, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Amém. Glória a Deus. Eu peço só os homens de pé permaneçam de pé, os demais podem